Pronto, agora começou a gravar. Então, gente, boa noite mais uma vez, todos vocês, tá? Novamente, avisando, a aula está sendo gravada, tá? Quem não se sentir à vontade, já está participando da aula gravada, né? E a gente pede que, infelizmente, saia da aula, mas que não precisa, porque quando a gente diz que está gravando direito a imagem, não é que a gente vai passar em canto nenhum, né? Para se precisar algum dia mostrar, comprovar que teve a aula, e no caso aparece como o rostinho de vocês que estão aí, ou então a presença, só isso, certo? Não é nada demais, não. Porque a gente realmente tem que gravar até para comprovar que a aula foi dada, tá? Então, deixa eu me apresentar primeiro, tá? Eu sou Genusa, eu sou nutricionista, a gente está aqui para dar para vocês essa capacitação em beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade, que é uma capacitação que faz parte do projeto Banco de Alimentos do Velho Chico, né? Eu sou consultora da empresa MTS, que foi contratada pelo consórcio CDS para estar aqui, né, com vocês, ministrando essa capacitação, tá? Eu costumo dizer que eu não digo nem ministrando a capacitação, porque, na verdade, quando a gente começa aqui, a gente vê que existe uma troca de conhecimento, né? Eu passo algum conhecimento para vocês e, no final, vocês sempre têm alguma coisa também para passar para a gente, né, de conhecimento. Então, eu considero esses cursos também como uma troca de conhecimento, tá? Por isso que eu falei para vocês, né, antes de estar gravando. Quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, no final, eu sempre deixo um espaçozinho para estar conversando com vocês e estar dando o poder de fala a vocês, tá? Vou fazer uma apresentação aqui. Nós tivemos um primeiro encontro, que foi um encontro geral, que a gente abordou um pouquinho sobre segurança alimentar, sobre soberania alimentar, mas a questão de conceitos. Foi tipo só uma aulazinha introdutória, que não para vocês terem esse conhecimento, para poder vocês entenderem o que estava sendo dado no resto dos módulos, porque um é continuidade para o outro, tá? Eu queria pedir também que vocês desligassem os microfones para não estar dando interferência, né? Para não estar prejudicando o colega nessa hora que eu estiver falando, certo? Deixar só para ligar o microfone na hora mesmo que vocês forem falar, tá? Quando a gente pedir, apertar quem quer falar, vocês ligam, tá bom? Vou colocar aqui a apresentação. E aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver, tá? Apareceu? Sim. Pronto. Então, bora lá. Mais uma vez, como eu falei para vocês, né, o projeto, essa capacitação, ela faz parte do projeto Banco de Alimentos do Velho Chico, tá? Onde eu faço parte da empresa NTS, né, que foi contratada pelo consórcio, a gente está ministrando essa capacitação de beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade para todos esses municípios aqui parceiros, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, eu sou nutricionista, tenho um doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial, então a gente tem experiência nessa questão da agroecologia, né, de alimentos da sociobiodiversidade, das PANCs, de segurança alimentar, tá? Tenho mestrado em ciência, especialização em segurança alimentar, agroecologia e em gestão em saúde. Gente, como eu falei para vocês, né, nós tiramos uma aula à parte dessas aulas que estavam no cronograma da capacitação. A gente falou para vocês alguns conceitos, algumas coisas básicas, foi uma troca de conversa também, tipo nivelamento, e eu sei que tem gente que não participou dessa primeira aula, né, já que não estava contando como módulo mesmo para o curso. Então, hoje eu vou só não vou, lógico, voltar ao que já foi falado na outra aula, mas só como eu sei que tem gente que não participou, eu vou falar só uma partezinha introdutória dessas definições, para que todo mundo entenda e não tenha dúvida, tá? Durante o curso. Mas caso surja a dúvida, como eu falei, anote que a gente tira com todo prazer,
tá? A gente conversa com vocês na hora que eu for abrir o espaço. Então, gente, nós trabalhamos o quê? A questão. Deixa eu voltar aqui. A gente sabe o quê? Que quando a gente vai falar dessa questão de beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade, a gente vê que tem toda uma relação. Então, que é isso que eu quero que vocês entendam. Existe a relação entre nutrição, agroecologia, agricultura sustentável, segurança alimentar, soberania alimentar, direito humano à alimentação. Então, todos esses temas, todos esses contextos, eles estão alinhados uns aos outros e que também a gente tem que ter esse entendimento para a gente compreender, né, essa questão de beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade. Né? Então, assim, hoje em dia está muito na moda falar em sustentabilidade, em agroecologia, soberania alimentar, né? E às vezes a gente não sabe realmente o que é que significa. A gente fala, mas a gente não sabe, né? O que é que significa. Então, o que é que seria nutrição, gente? Nutrição é a ciência que estuda as relações entre os alimentos e nutrientes ingeridos pelo ser humano e possíveis estados de saúde e doença. Então, o que é que a gente sabe? Gente, tem alguém com o microfone ligado aí. Se puder desligar, por favor. O que é que a gente sabe? Que os alimentos, né, o que a gente come, eles vão estar interferindo nessa questão da saúde, doença, tá? Então, os alimentos, eles tanto podem ajudar a gente a manter nossa saúde, como também ela pode causar várias doenças. Né? A gente sabe que hoje em dia já está mais do que comprovado cientificamente essa relação, né? Principalmente quando a gente leva em consideração o padrão alimentar atual nosso, né? Que é aquele padrão rico numa alimentação rica em gordura, rica em sal, rica em açúcar. Né? A gente dá muito valor a produtos ultraprocessados, produtos industrializados. Né? Então, o padrão alimentar hoje atual do Brasil é esse, que é isso que a gente está correndo atrás para tentar reverter. Tá? Não digo com isso que você não pode nunca comer um alimento industrializado. Só que a questão é o quê? É que a gente está deixando de priorizar o alimento natural, né, em detrimento desses alimentos que fazem mal para a nossa saúde. Tá? Então, a gente sabe o quê? Hipertensão, colesterol, diabetes e até alguns tipos de câncer, já foi comprovado que existe essa relação com a nutrição, com esse alimento que nós ingerimos. Tá? Então, a nutrição é essa ciência que estuda, né, a relação que tem entre esses alimentos, esses nutrientes, para surgir ou não a doença, tá? Como também para curar e manter nossa saúde também. Então, dentro desses nutrientes, nós temos os macronutrientes, temos os micronutrientes. Os macronutrientes, macro por quê? Porque a gente fala que são os nutrientes que são maiores, carboidrato, proteína, lipídio e a água também, tá? Lembrando que a água é muito importante, as pessoas acham que não, mas sem a água também nada funciona, nenhum desses outros nutrientes, eles vão conseguir desempenhar bem o papel dele no nosso organismo, e os micronutrientes, que são as vitaminas, minerais e fibras, né? Onde a gente sabe que esses alimentos da sociobiodiversidade, apesar de ter a parte das carnes que vão estar fornecendo as proteínas, a gente sabe que a maioria desses alimentos, eles vão estar fornecendo justamente vitaminas, minerais e fibras. Quando a gente fala da questão dos alimentos da sociobiodiversidade, as frutas, as verduras, os legumes que nós temos. E, Xenos, o que é que seria agroecologia? Tá? O que é que tem a ver a agroecologia com alimentos da sociobiodiversidade? Né? Qual a definição para a agroecologia? A agroecologia é a ciência ou a disciplina científica que apresenta uma série de princípios, conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir, desenhar e avaliar ecossistemas, com o propósito de permitir a implantação e o desenvolvimento de estilos de agricultura com maiores níveis de sustentabilidade.
A agroecologia proporciona, então, as bases científicas para apoiar o processo de transição de uma agricultura sustentável nas suas diversas manifestações e ou denominações. Então, o que é que a agroecologia ela prega? Ela prega que retorne aquele modelo de cultivo, de produção que não agride tanto o meio ambiente, né? Aquele tipo de produção antes daquela questão da revolução industrial. A gente sabe que quando o Brasil foi descoberto, os índios que estavam aqui plantavam seus alimentos, que era uma agricultura de subsistência. No que era subsistência, não havia tanto, não agredia o meio ambiente, né? Era respeitado o clima, era respeitado o solo. A partir do momento que surgiu a agricultura, também estava tranquilo, né? Quando surgiu a agricultura familiar, né, os pequenos agricultores, o meio ambiente não sofria tanto dano, tanto prejuízo. E hoje em dia, esse modelo de agricultura que está, hoje em dia, ele não é um tipo de agricultura que faz o quê? Que agride o solo, né, que enche o solo, o ar, a água de agrotóxico. Né? Esses agrotóxicos, eles vão estar fazendo o quê? Vai estar entrando no nosso organismo e está empatando aqueles nutrientes que eu acabei de falar para vocês, né, que eles façam um papel benéfico no organismo. E a gente sabe também, várias pesquisas aí já comprovaram a questão do surgimento de doenças devido à ingestão de agrotóxico. E essa coisa é tão séria, a questão de agrotóxico hoje em dia, que tem pesquisas que já encontraram o agrotóxico até no leite humano, né, no leite da mãe que está dando de mamar. Tá? Então, a questão de agrotóxico hoje em dia está muito séria. Então, a agroecologia, ela busca essa sustentabilidade. A sustentabilidade é justamente isso, é você tirar do planeta, né, você produzir, você tirar o seu alimento, mas você não degradar o meio ambiente, né, para que aquelas pessoas que venham depois consigam também fazer uso desse meio ambiente a seu favor. E a agricultura sustentável, né? Então, o que é que tem a ver também a agricultura sustentável com produtos da sociobiodiversidade, com segurança alimentar? A agricultura sustentável é aquela que respeita o meio ambiente, que é justa do ponto de vista social e que consegue ser economicamente viável. Então, as pessoas acham que a agricultura sustentável não é viável, que as pessoas não vão conseguir produzir, que as pessoas não vão conseguir ter lucro, e não é nada disso. Né? É uma economia viável, sim. A agricultura também, para ser considerada sustentável, ela deve garantir, né, às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção e de qualidade de vida do planeta. Então, essa agricultura sustentável, que é o que a gente busca, né, está incentivando que volte, ela preza algumas coisas, como a produção dos alimentos seja uma produção do modo orgânico, né, onde não se use agrotóxico. Ela também incentiva a captação de águas de chuva, essa água de chuva para ser utilizado para diversos fins, dentre eles para se utilizar na lavoura, na agricultura, para estar irrigando as plantas. E é um tipo de agricultura também que, se a gente for comparar com a agricultura tradicional, no modelo tradicional, né, de monocultura, de estar baseada em produzir cada vez mais esse alimento, principalmente para exportação, a gente sabe que essa agricultura convencional, ela polui muito mais o meio ambiente, a água e o solo, onde a agricultura sustentável, por utilizar métodos mais sustentáveis, né, ele não vai estar agredindo tanto nem o solo, nem o ar, e nem a terra, né? Então, é ar, solo e água, né? Não vai estar agredindo da mesma forma que a agricultura tradicional agride. E segurança alimentar e nutricional? O que é que tem a ver com nutrição, com agroecologia, né? Com agricultura sustentável? O que é que essa definição nos diz de segurança alimentar e nutricional? É justamente a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, gente. Quando se diz acesso regular e permanente, diz que o quê? Que você sempre tem que ter aquele alimento, né? Tem gente que recebe o seu salário, aí vai e faz a feira, no começo do mês consegue comer direitinho, quando passa do meio do mês para o final do mês, já começa a faltar as coisas. Então, essa pessoa não está tendo esse acesso regular e permanente.
Tá? Então, a segurança alimentar, ela começa o conceito dizendo isso, que as pessoas têm esse direito de ter esse acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Não adianta também dizer, temos alimento o mês todo e o alimento não tem qualidade, tá? Você janta todo dia, janta. O que é que você janta? Um pacote de biscoito, ou um pacote de salgadinho. Jantou, jantou. Está com fome, não está com fome. Mas o alimento é de qualidade? Não é de qualidade. Então, essa pessoa não está tendo acesso à segurança alimentar e nutricional, certo? Além da qualidade, tem que ser em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Então, o que é que isso quer dizer? Que você tem que ter o dinheiro para estar comprando o teu alimento, você tem que estar tendo acesso a esse alimento, mas que esse dinheiro também não seja essencial para você fazer outras coisas, tipo, para eu fazer a feira, eu vou deixar de pagar água, para fazer a feira, eu deixo de pagar energia, certo? Então, você tem esse direito para ter o acesso a esses alimentos de qualidade e quantidade, e que esse acesso não venha comprometer, né, mais nenhuma necessidade sua. E que esses alimentos, né, tem que ter como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então, quais são os tipos de alimentos que vão estar respeitando, principalmente, essa diversidade cultural, ambiental, econômica e que são sustentáveis? São justamente os alimentos da sociobiodiversidade, tá? Então, esse conceito de segurança alimentar, ele fala a questão desde a disponibilidade ao acesso à utilização biológica do alimento, porque existe diferença entre disponibilidade e acesso ao alimento, tá? Às vezes, você tem o dinheiro para comprar, mas você não tem onde comprar. Às vezes, você não tem nem o dinheiro, nem tem onde comprar. Então, às vezes, você nem tem a disponibilidade, nem você consegue ter acesso, né? Então, para a gente dizer realmente que as pessoas têm segurança alimentar, tem que respeitar todos esses princípios, onde os alimentos da sociobiodiversidade, eles encaixam perfeitamente nessa definição. E soberania alimentar, o que é que nos diz as definições? Soberania alimentar é um princípio crucial para a garantia de segurança alimentar e nutricional. E diz respeito ao direito que têm os povos de definirem as políticas com autonomia sobre o que produz, para quem produz e em que condições produz, tá? Então, a gente só consegue ter soberania alimentar quando a gente decidir o que a gente vai plantar, o jeito que a gente vai plantar, para quem a gente vai plantar, tá? Que é justamente isso que prega também a agroecologia e que a gente, a partir do momento que a gente decide estar cultivando, produzindo, né, incentivando essa prática de ingestão de alimentos da sociobiodiversidade, a gente está automaticamente, como é que eu posso dizer, exercendo, né, a nossa soberania alimentar. Né, que o Brasil, hoje, ele está o quê? O padrão alimentar, a cultura alimentar, ela foi totalmente mudada, né, os nossos hábitos alimentares iniciais de antigamente não são agora os que estão vigentes, por quê? Justamente devido ao processo de globalização, devido ao processo da industrialização, devido ao processo da Revolução Verde, né? Então, nós fomos aculturados, perdemos nossa cultura original e fomos aculturados, onde hoje em dia a maioria dos produtos que se comem são produtos ultraprocessados e nossa alimentação monótona, né? A gente não tem um padrão alimentar diversificado. E, em relação ao direito humano à alimentação adequada, o que é que isso tem a ver? O que é que a definição diz? Diz que esse direito é o direito de cada pessoa de ter o acesso físico e econômico ininterruptamente, tá vendo que diz mais uma vez que tem que ser, esse direito não pode ser interrompido, né? A alimentação adequada e aos meios para obter esses alimentos, sem comprometer os recursos para obter outros direitos fundamentais, como a saúde e a educação. Então, percebam como tudo está encaixado uma coisa com a outra, né? Então, uma definição sempre está dentro da outra, que está complementando outro fator. Tá? Então, quando a gente fala em nutrição, quando a gente fala em agroecologia, em agricultura sustentável, quando a gente fala em segurança alimentar, soberania alimentar, direito humano à alimentação adequada, isso tem tudo a ver com
com a questão dos produtos, dos alimentos da sociobiodiversidade, tá? Então, passando essa parte inicial que eu falei para vocês, né, das definições, para vocês entenderem direitinho, a gente entra agora na questão dos alimentos da sociobiodiversidade. Então, bora lá. O que é que são, né, esses alimentos da sociobiodiversidade? Então, os alimentos da sociobiodiversidade referem-se aos produtos alimentícios provenientes da diversidade biológica e cultural de determinada região, tá? Isso nós estamos falando o quê? Focando em quê? Em alimentos da sociobiodiversidade. Porque quando a gente fala de sociobiodiversidade, entra outros produtos também, né, como a madeira, como borracha, como outras coisas, que são produtos da biodiversidade, mas que não são alimentos, tá? Nós estamos focando aqui no caso dos alimentos da sociobiodiversidade. Então, gente, o que é que eu quero dizer de início para vocês? Para a gente dizer que a gente cultiva, que a gente come, que a gente incentiva o consumo desses alimentos da sociobiodiversidade, esse alimento, como já está dizendo aqui, coloquei para vocês, tem que pertencer à nossa cultura regional. Não adianta eu estou aqui em Petrolina, como o açaí. Aí eu vou dizer, eita, hoje comi alimento da sociobiodiversidade, eu comi açaí. Mas aqui, em Petrolina, açaí não é cultivado. Não faz parte da nossa cultura regional. Faz parte da cultura regional da Amazonas. Então, para a gente dizer que a gente está consumindo esse produto da sociobiodiversidade, a primeira coisa é que esse produto ele tem que ser cultivado na nossa região, tá? Eles são geralmente produzidos de maneira sustentáveis, respeitando os diversos ecossistemas e as técnicas tradicionais das comunidades locais, tá? Então, aí você vê o quê? Que entra o quê? A questão da sustentabilidade. Se a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de agroecologia, a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de soberania alimentar, tá? Esses alimentos, eles incluem uma ampla variedade de vegetais, de frutas, de ervas, de raízes, de sementes, de cogumelos, entre outros recursos naturais que fazem parte da herança cultural e ambiental das populações. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer esse resgate, né, de toda essa alimentação que a gente tem, que o Brasil é um país riquíssimo nessa biodiversidade alimentar e que a gente não utiliza, não utiliza como a gente poderia estar utilizando, a gente não explora esse padrão, como é que eu posso dizer, essas variedades alimentares que o Brasil tem. Tá? Quando a gente pergunta o que foi que você comeu de verdura a semana passada, geralmente a gente vai dizer o quê? Comi alface, comi um tomate, comi um pepino, comi um repolho, comi uma cenoura, uma cebola, uma batatinha, e fica por isso, né? Dificilmente as pessoas começam a dizer variedades diferentes e que existem, né? Por quê? Porque a gente está ali naquele padrão monótonozinho. Quando a gente vai falar da questão de grãos, qualquer que você coma, eu como feijão, eu como arroz, eu como milho, não é isso que a gente come? E a gente come muito derivados do milho, mas a gente tem uma infinidade de grãos também que a gente não faz uso. Né? Então, a gente tem que resgatar essa cultura, essa herança cultural e ambiental, né, e fazer uso desses alimentos que são altamente nutritivos, né, que vão estar nos fornecendo todos aqueles nutrientes que eu mostrei para vocês, que está naquela tabelinha. Tá? Além de sua importância nutricional, os alimentos da sociobiodiversidade contribuem para a preservação da biodiversidade, para a segurança alimentar e soberania alimentar das comunidades e para o fortalecimento da identidade cultural. Lógico, né, porque a gente vai estar incentivando, né, uma coisa que é local, né, a gente vai estar resgatando muita coisa que foi perdida aí, em relação à nossa herança cultural alimentar. O padrão alimentar que minha avó tinha, que minha bisavó tinha, era outro padrão totalmente diferente, né, onde as pessoas faziam uso muito mais dos alimentos naturais, sem falar que antigamente não tinha também nem essa questão do uso indiscriminado de agrotóxico, do jeito que tem hoje em dia. As pessoas antigamente mal adoeciam, né, as pessoas antigamente morriam mais de quê?
de velhice, né? Dizer, não, porque a pessoa já estava velha. Câncer, ninguém nem falava de câncer, né? Eu lembro quando eu era criança que tinha alguém que adoecia de câncer, o pessoal dizia que a pessoa está com aquela doença, ou a pessoa está com CA, né? Porque era tido assim como uma doença. Gente, como é que surgiu? Mas hoje em dia parece que está sendo até comum as pessoas morrerem de câncer, né? Fulano está doente de quê? De câncer. Fulano está doente de quê? De câncer. E as pesquisas já mostram essa relação, tá? Do surgimento de doenças com esse padrão alimentar errado, onde a ingestão desses produtos da sociobiodiversidade, eles vão estar respeitando essa questão da sustentabilidade, tá? Da agricultura sustentável, né? A questão de não estar usando agrotóxico, então, lógico que vão estar contribuindo para essa questão também da segurança alimentar e nutricional. O manejo e consumo desses alimentos estão diretamente relacionados com a conservação dos ecossistemas e a promoção da agricultura familiar, lógico, né? Quem é que vai estar produzindo, vai estar cultivando, vai estar vendendo esses produtos regionais? Justamente as pessoas que são o quê? Agricultores familiares. Né? Nenhuma indústria vai querer vir de onde for, não, então a indústria vai se instalar agora em sítio do mato para produzir, para cultivar os alimentos da sociobiodiversidade da região. Não vai. Né? A indústria, ela visa o quê? Grandes lucros, né? Visa produzir alimentos que possam ser exportados ou para fora do Brasil ou aqui, né, comercializados dentro do próprio do Brasil. Então, quem tem esse papel de estar incentivando e de estar plantando, né, da gente estar tentando fazer esse resgate dessa identidade cultural, é justamente as pessoas que fazem parte da agricultura familiar, os pequenos agricultores, tá? Então, outra coisa também, né, o manejo desses alimentos, acontece também a valorização da sabedoria e dos conhecimentos tradicionais das populações também, tanto indígenas como quilombolas. Tá? Então, está todo mundo envolvido, a questão do indígena, trazer esse resgate alimentar, os quilombolas, as pessoas da agricultura familiar, né? Então, assim, é papel nosso, papel de vocês estarem incentivando, né? Se colocando como autor realmente, né? Principal, não como coadjuvante, como vocês são autores principais, super importante durante esse resgate que a gente tanto tenta de fazer, de estar trazendo de volta essa cultura alimentar nossa que foi perdida. Em relação a exemplos de alguns alimentos da sociobiodiversidade aqui do Nordeste, o que é que nós sabemos? O Nordeste tem muitas frutas típicas, né? Não estou aqui também dizendo, gente, que só é para comer fruta, se for do Nordeste, se for fruta típica, tá? Estou dizendo que a gente tem que resgatar, que dá valor ao que é nosso, ao alimento nosso. O Nordeste do Brasil, ele abriga uma variedade exuberante de frutas típicas, muitas das quais não são encontradas em outras regiões do país. Né? Então, tem aquelas frutas que só são encontradas naquela determinada região. Né? Então, a gente vê caju, pitomba, umbu, jaca, né? Dentre outras. Pitomba mesmo, pitomba, eu sou da Paraíba, de Campina Grande, pitomba na Paraíba tem vários, quando está na época de pitomba. Aqui em Petrolina aparece, em Juazeiro aparece, mas não tanto como lá, né? Então a gente vê que em determinadas regiões tem mais aquela produção daquela fruta do que em outras regiões. Essas frutas não apenas contribuem para a alimentação local, mas também possuem propriedades nutricionais únicas e são essenciais para a preservação da sua biodiversidade. Tá, gente? Quando a gente diz que as frutas elas possuem propriedades nutricionais únicas, é porque cada fruta, e não só em relação à fruta, né? Mas em todos os alimentos em geral, eles têm aquelas quantidades de nutrientes. Então, às vezes, um nutriente que tem no alimento, que falta no alimento, tem no outro alimento, tá? Por isso que a gente diz que a importância da gente ter essa alimentação, além dessa alimentação natural, né? Onde a gente diminua ao máximo o consumo desses alimentos industrializados, ultraprocessados, é que a gente também tem essa variedade alimentar, que a gente sempre vá mudando, tá? Porque esses nutrientes também, eles mudam a sua concentração de alimento para alimento. Exemplo, os folhosos verdes escuros,
eles são ricos em ferro. Tá? Não que não tenha outros nutrientes, mas a maior concentração é em ferro. Já aquelas frutas vermelha alaranjado, né, como o mamão, como a manga, são ricos em quê? Em vitamina A. Tá? Então, é nessa questão que eu coloquei para você, que possui propriedades nutricionais únicas. Por isso que a gente incentiva essa questão também da gente aumentar essa diversidade, aumentar a ingestão, né, de alimentos variados. A gente nunca ficar só comendo a mesma fruta, a mesma verdura. Às vezes você aparece com anemia, fala, não sei porque eu estou com anemia, porque eu como tanta fruta, eu como tanta verdura, né? Mas às vezes não está comendo aquele alimento que é realmente rico em ferro. Tá? E esses alimentos da sociobiodiversidade, como o nome já diz, né? Diversidade, né? Então tem todo um universo de alimentos que está aí ao nosso dispor, né? Para estar fornecendo esses nutrientes que a gente precisa. Coloquei aí a mandioca a mandioca, a gente vai falar dela específico num dos módulos, que a gente vai abordar a mandioca, maracujá e umbu, né, como alimentos da sociobiodiversidade, tá? Mas o que é que a gente sabe da mandioca? Que esse cultivo da mandioca é uma prática milenar no Nordeste, então, desde a época dos índios, né, quando o Cabral chegou aqui, os índios já cultivavam mandioca, então é uma prática antiga. É tanto que a mandioca ele é um alimento da sociobiodiversidade de todas as regiões brasileiras. Toda região tem mandioca, cultiva mandioca. E ela desempenha um papel fundamental na dieta da região. Além de ser utilizada na produção de farinha, a mandioca é base de diversos pratos típicos, como a tapioca, a macaxeira cozida, sendo uma fonte vital de carboidratos na alimentação local, tá? Então, a gente vai falar mais especificamente da mandioca em outro módulo mais lá na frente. Trouxe para vocês também aqui, como exemplo de alimentos na sua biodiversidade, as frutas nativas da Amazonas, né? A gente sabe que lá, principalmente o açaí, principalmente o cupuaçu, né? Ele é muito cultivado lá, ele é fonte de recurso econômico mesmo, né, para o pessoal de lá. Só que a Amazonas também ela tem uma grande diversidade, né, das plantas alimentícias não convencionais, que vai ser o tema do nosso próximo módulo, né, que as pessoas também não fazem uso, né, às vezes não fazem uso porque não tem o conhecimento, ou porque tem um preconceito, porque acha que é mato, porque acha que é lixo, tá? Então, essas frutas também que tem lá, e que a gente come aqui, como eu falei para vocês, só que a gente também não come o açaí mesmo que a gente come nas outras regiões, não é o açaí original nativo da Amazonas. O da Amazonas é sem açúcar, é forte, né? E no que veio para lá, esse açaí foi trazido para as outras regiões, que todas as regiões do Brasil têm esse açaí, né, que é vindo de lá, o açaí é adoçado, né? Então, já é aquele alimento que não está respeitando nem aquela característica cultural da região de onde veio, né? A gente já modificou esse alimento da sociobiodiversidade de lá do Amazonas. Então, a gente, querendo ou não, come um alimento, a gente já não pode dizer que está comendo um alimento da sociobiodiversidade, porque na nossa região não tem, e, além disso, esse alimento também já foi modificado, né? Já foi inserido açúcar, ele é adoçado. E as pessoas acham um pouco, ainda botam leite condensado, ainda botam leite em pó, ainda botam um monte de coisa dentro do coitado do açaí, tá? Uma coisa também que tem a ver, né, com esses alimentos da sociobiodiversidade é o plantio agroflorestal também diversificado, tá? Ela é uma prática que combina cultivos agrícolas e árvores, promovendo a biodiversidade e a produção de alimentos saudáveis também. Além de contribuir para a conservação do solo e dos recursos hídricos, essa prática valoriza a variedade de alimentos regionais, como a mandioca, pupunha, banana da terra, dentre outros. Então, assim, quando a gente fala dessa questão do plantio agroflorestal, é quando a gente pega uma área e a gente, dentro daquela área, está sendo cultivado vários tipos de alimento, tá? Não está sendo só aquela monocultura, tá? São vários. Outra coisa também que tem a ver com os alimentos da sociobiodiversidade, pescado, né? Então, o peixe, a carne de bode, frango, jacaré,
tem um manual que eu vou passar para vocês, que tem experiência de uma comunidade, acho que é na Amazonas também, que ela tem essa produção, eu não digo produção porque jacaré não produz, né? Mas ela trabalha com jacaré, dentro de toda essa temática de sustentabilidade, respeitando o ciclo biológico do jacaré, para não ter extinção. Então, assim, é muito bonito a experiência deles. Quando terminar a aula, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, tudo quanto essa questão também de proteína, de carne, entra também na questão dos alimentos da sociobiodiversidade, tá? Então, sociobiodiversidade só não é a planta, só não é aquela fruta, aquela verdura, aquela folhosa. A questão dos alimentos ricos em proteína também. Então, nas comunidades ribeirinhas, o pescado artesanal, né, principalmente de água doce, é um exemplo crucial de alimentos da sociobiodiversidade. Então, e essas práticas tradicionais de pesca, né, ela faz o quê? Ela mostra aquele modo de vida das populações locais. É uma prática que aquelas pessoas, elas estão unidas, né? Elas estão ali em conjunto para pescar, né? Aquela comunidade, ela obedece toda uma cultura. Então, em Juazeiro tem uma comunidade ribeirinha que mora lá, às margens do Rio do Rio de São Francisco, né? Então, essa comunidade, eles têm aquela cultura deles, eles obedecem todo um ritual. Então, em alguns lugares ainda tem essas comunidades ribeirinhas, né, que elas ainda cultivam, ainda disseminam essa cultura local, né, que a gente incentiva que várias outras surjam, né? Ou então que essas comunidades, elas aumentem. Em relação, gente, à importância dos alimentos da sociobiodiversidade para a segurança alimentar e para a soberania alimentar também, eu mandei no grupo o Guia Alimentar para a População Brasileira, um PDF. Vou mandar novamente, porque como tinha gente que não participou, né, dessa aula inicial que a gente deu, o que é que esse Guia Alimentar, ele prega? Justamente que a gente aumente a ingestão desses alimentos naturais, esses alimentos provenientes da sociobiodiversidade, e que a gente diminua a ingestão dos alimentos industrializados, principalmente dos alimentos ultraprocessados. Aí você faz qual a diferença, Xenus, entre um alimento processado e ultraprocessado? Tem alimentos que a gente chega no supermercado para comprar. Eu falei na aula passada, eu dei o exemplo do extrato de tomate. Se você for olhar o rótulo, tem extrato de tomate que vai estar lá. Ingredientes: tomate, água, sal, amido de milho. Tem alimento que vai estar lá escrito. Tem extrato de tomate que vai estar lá escrito, né? Água, sal, estabilizante, edulcorante, corante, uma lista de ingredientes do tamanho do mundo. Uns com nome feio lá que a gente olha e faz, meu Deus, o que é isso aqui? Né? Nome feio de ingrediente. Então, quanto mais coisa tiver ali dentro, como ingrediente, aquelas coisas artificiais, mais o alimento é ultraprocessado. Então, quando a gente for fazer uso desses alimentos industrializados, que a gente aprenda a ler o rótulo, comece a ler os ingredientes e que a gente comece a comprar quanto menos ingredientes, melhor, tá? Essa questão desses alimentos industrializados. Então, esse guia, ele também vem a estar trazendo bases, né, conhecimento para a gente entender também sobre essa questão da importância da ingestão desses alimentos naturais. Então, os alimentos da sociobiodiversidade desempenham um papel fundamental, né, na promoção da segurança alimentar e soberania alimentar das comunidades, né, da forma que está descrito lá no guia, tá? Que eu vou mandar novamente para vocês no grupo de vocês. Ao diversificar a produção e o consumo dos alimentos, que o guia também ele fala sobre isso, as comunidades podem reduzir a dependência de monocultura, né, e ampliar suas opções nutricionais. Então, se você em casa tem só uma horta com alface, você vai ter o quê? Todo dia para você comer alface, né? Agora, se você tem uma horta que você tem lá alface, tomate, pimentão, tem uma rúcula, tem uma selga, né?
Então, se você sai desse padrão de monocultura, você está o quê? Ampliando suas opções nutricionais. Você está ampliando a quantidade, né, a diversidade de alimentos que você pode ingerir. Então, automaticamente, você vai estar ingerindo o quê? Alimentos também diferentes. Né? Alimentos não, nutrientes também diferentes, tá? A variedade de alimentos provenientes da sociobiodiversidade contribui para a adaptação às mudanças climáticas, pois as espécies diferentes, elas têm resiliência variada a diferentes condições ambientais, garantindo a disponibilidade de alimentos mesmo em situações adversas. Então, eu coloquei essas duas imagens aqui para vocês, eu acho essas duas imagens lindas, eu acho essa horta aqui perfeita, linda, né, nesse modelo aqui redondinho, que você está vendo que tem vários, né? Então, cada círculozinho aqui, raio desse, não sei, não é raio não que chama, né? Cada voltazinha desse círculo é um tipo de alimento diferente, então a gente vê a diversidade de alimentos que é cultivado aqui. E aqui embaixo, nessa foto de baixo, a gente vê o quê? Plantação no modelo de agrofloresta, né? Onde a gente vê as árvores, né? Então, aqui os pés de bananas, as bananeiras, e aqui embaixo está sendo cultivado folhosos, né? Que a gente sabe o quê? Que a maioria dos folhosos precisa mais o quê? De sombra, né? Às vezes, quando está exposto ao sol quente, eles secam, eles ficam pretos, eles amarelam, então eles já aproveitam a sombra que as bananeiras fazem para estar cultivando o que precisa de sombra na parte de baixo. Tá? Então, esses dois modelos aqui, eles estão obedecendo a questão da diversidade também, né? Saiu daquele padrão de horta baseado na monocultura. E aí, logicamente, se você aumenta, né, como eu já falei, você aumenta as espécies cultivadas, você também está aumentando a sua diversidade alimentar. Outra coisa, gente, esses produtos, né, esses alimentos da sociobiodiversidade também representam as práticas e conhecimentos tradicionais das comunidades, promovendo a preservação da cultura local e estabelecendo um vínculo essencial entre as comunidades e o ambiente ao seu redor. Então, além dele proporcionar, né, a preservação dessa cultura local, ele traz o cultivo, a colheita, né, o beneficiamento desse alimento, ele está o quê? Promovendo também a interação entre as pessoas, tá? A gente vê aqui na foto de cima, as mulheres reunidas quebrando castanha, né? Aqui embaixo, todos reunidos descascando a mandioca, para beneficiar a mandioca. Aqui nessa outra fotozinha daqui de baixo, os pescadores. Então, são alimentos, tá? Que além de ter de vir com toda essa questão positiva de ser alimentos agroecológicos, da sociobiodiversidade, que promove segurança alimentar, soberania alimentar, ainda tem essa questão também de promover o vínculo entre as pessoas, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, foram os printzinhos que eu fiz, uns recortes aqui da Sustentare, que eles trabalham muito com essa questão também de alimentos da biodiversidade, segurança alimentar, tudinho, onde ele trouxe alguns exemplos, lógico, não só são isso, né, alguns exemplos de alimentos da biodiversidade das regiões. E o que é que a gente vê? Exemplo, abacaxi. A gente vê abacaxi nas 5 regiões, a gente vê a macaxeira, e a gente vê aqueles alimentos que são típicos só de uma região, né? Como o norte está aqui o açaí, o araticum, né? A gente tem alimentos também, o araticum também tem aqui no centro-oeste. O araticum, não sei se vocês conhecem, ele é da família da pinha. Ele parece uma pinha, só que ele é bem mais amarelado dentro. Eu não conheço, lógico, nunca vi o araticum, eu já chupei o picolé do araticum. É muito gostoso e realmente ele lembra um gostinho laranja, como se fosse pinha, né? Ele parece realmente uma pinha. Então, são alimentos da sociobiodiversidade lá, do norte, do centro-oeste, tá? Por mais que eu tivesse agora, com araticum, alguém tivesse vindo lá da Amazonas
eu estar comendo aqui, eu não podia estar dizendo que estou comendo um alimento da sociobiodiversidade, certo? Por quê? Porque aqui em Petrolina ele não é cultivado. Aqui no nosso Nordeste, né? Deixa eu ver aqui o exemplo, o umbu, tá? Então, umbu a gente só vê aqui, ó. Tá? Então, o umbu é um alimento da sociobiodiversidade do Nordeste, tá? Então, do mesmo jeito que as outras regiões têm os seus alimentos, a gente também tem os nossos alimentos específicos também. E uma coisa também que eu quero chamar a atenção é que as plantas alimentícias não convencionais, por isso que a gente vai ter um módulo falando delas, elas também são consideradas alimentos da sociobiodiversidade, tá? Então, aqui no norte a gente tem beldroega, que aqui no nordeste também tem, no centro-oeste tem, no sudeste tem, e no sul tem. E ela é uma planta alimentícia não convencional, tá? Pelo menos aqui no nordeste é. Que depois, no próximo módulo, eu vou explicar também, falar um pouquinho para vocês sobre as plantas alimentícias não convencionais, que na nossa região, o que é alimentício não convencional? Aqui em Petrolina, pode ser que em outro estado, até aqui do Nordeste mesmo, ela seja já convencional, tá? Vai depender se ela é utilizada ou não. Mas que beldroega, no geral, a gente considera, né, aqui no Nordeste, não convencional, a Ora pronobis, a taioba, tá? Então, tudo, o jatobá, né, que aqui é no centro-oeste também, a gente considera alimentícias não convencionais, por isso que a gente vai falar também delas no próximo módulo. Em relação aos benefícios nutricionais, o que é que esses alimentos dessa sociobiodiversidade vão estar promovendo para a gente? Primeiro, como eu já falei para vocês, a variedade de nutrientes. Então, esses alimentos, eles são ricos em uma variedade de nutrientes essenciais para a saúde humana, incluindo principalmente vitaminas, os sais minerais e os antioxidantes. E também a parte da proteína, que é o da carne, né? A gente fala assim, principalmente, é porque a grande maioria é fruta, verdura e hortaliças. Então, vai estar contribuindo, porque dão esse aporte principalmente, né? Vitaminas, minerais e antioxidantes. Essa diversidade nutricional contribui para uma dieta equilibrada e para a prevenção de deficiências nutricionais, tá? Como eu já falei para vocês. Apesar da gente saber, né, que o Brasil tem uma biodiversidade enorme, o que é que os estudos nos mostram? Né? Esse estudo aí ele foi realizado em junho do ano passado, tá? Pela USP, pela Faculdade de Saúde Pública da USP, pela Universidade Federal do Pará, a Federal do Rio Grande do Norte, Federal de Campina Grande, Federal da Paraíba, Federal de Pernambuco. Então, foram vários pesquisadores de todas essas faculdades que estavam estudando esse padrão alimentar brasileiro. E o que foi que eles chegaram à conclusão? Né, que falta biodiversidade na dieta de 99% dos brasileiros. Então, praticamente quase todos, né? E nós estamos incluídos também dentro desse percentual. Tá? Então, a gente come alimento, mas a gente não está fazendo uso desses alimentos provenientes da sociobiodiversidade. Tá? Então, as pesquisas também estão mostrando isso. Então, a gente tem que tentar reverter essa situação. Outra coisa, gente, Xenos, então quer dizer que os alimentos da sociobiodiversidade, eles só são bons porque eles vão estar trazendo nutrientes. Não. Então, a gente já viu que eles trazem nutrientes, eles promovem essa interação entre as pessoas, eles não agridem o meio ambiente, né? E o que mais? Eles têm também, gente, um potencial medicinal. Tá? Então, o alimento, além de ele tem essa propriedade também de curar doenças ou de ajudar a melhorar a saúde. Então, muitos alimentos provenientes da sociobiodiversidade, se eu não digo a maioria, né, possuem propriedades medicinais reconhecidas. Né? Alguns não possuem a propriedade medicinal reconhecida cientificamente, mas possuem aquela propriedade científica popular, né, que diz, naquela região ali, quando se adoece, faz isso, faz aquilo, não conhecimento popular. Eles podem ser utilizados na medicina tradicional e têm sido objeto de estudos científicos para o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos alternativos.
Aí eu trago para vocês um exemplo, o maracujá. A gente também vai falar dele lá na frente, em outro módulo. O que é que a gente sabe que o maracujá tem? Qual o potencial medicinal que o maracujá tem, além do potencial nutricional? Combate o estresse, ansiedade e insônia. Controla os níveis de colesterol, glicose e pressão sanguínea. Auxilia na digestão e funcionamento do intestino. Previne o envelhecimento e melhora a saúde dos ossos, dentre outros. Aí você faz, que bom, quer dizer que o maracujá, ele desempenha todas essas funções. Eu vou tomar suco de maracujá todo dia e eu vou estar conseguindo fazer uso, né, me beneficiar desse poder medicinal do maracujá. Aí eu digo não. Quando você pega o maracujá e faz suco do maracujá, você vai estar conseguindo ter essa propriedade alimentícia, né? Se bem que o suco de maracujá também às vezes acalma, né? Dá um soninho para aquelas pessoas que são mais sensíveis, porque aquelas que são, tem pessoas que tomam suco de maracujá, eu tomo o suco do maracujá, não consegui dormir do mesmo jeito, não me acalmei do mesmo jeito. Por quê, gente? Que é justamente isso, a gente tem um alimento e a gente não sabe tirar o benefício do alimento. No caso do maracujá, para a gente, a propriedade que vai realmente combater esse estresse, ansiedade, insônia, não é o suco do maracujá, é o chá da folha do maracujá. E as pessoas não sabem disso, né? Muitas pessoas não sabem. Então, se você quer realmente extrair esse benefício medicinal, no lugar de tomar o suco do maracujá, toma um chá feito da folha do maracujá. Xenusa, quer dizer que se eu tomar o suco do maracujá, eu vou estar ajudando a diminuir os meus níveis de colesterol, de glicose, de pressão sanguínea? Não. Qual é a parte do maracujá que vai estar ajudando isso? É o suco? Não. É o chá da folha? Não. É o suco do maracujá que faz isso, mano. É o que faz? É você estar ingerindo o pó da casca do maracujá. É tanto que aqueles pacientes que têm diabetes, que têm colesterol alto, que têm glicose, a gente recomenda o quê? Coloca o pozinho da casca do maracujá na comida. Então, esse fator medicinal de estar ajudando a diminuir o colesterol, glicose e pressão, já é outra parte do maracujá, já é a casca do maracujá. As pessoas jogam fora, né? Podia colocar essa casca, botar para secar e torrar em casa, passar no mix, passar no liquidificador e ter o pozinho, né? A gente tem um alimento, mas a gente não sabe extrair essa propriedade medicinal do alimento, né? Aí a gente pega o quê? Joga fora, a gente desperdiça parte desse alimento, rico em nutrientes, e vai gastar dinheiro nas lojas que vendem suplemento natural, que vende medicamentos, né? Onde a gente, no próprio alimento, a gente está conseguindo se beneficiar se a gente soubesse realmente utilizar aquele alimento. Tá? Auxiliar na digestão e funcionamento do intestino também, o pozinho da casca, né? E a questão do envelhecimento dos ossos também, tá? Então, assim, não é que você tomar um suco de maracujá não vai adiantar de nada, gente. Vocês estão entendendo, né? Mas o suco você vai estar conseguindo ter mais a propriedade alimentícia. Você vai estar ingerindo mais aquelas vitaminas, aqueles sais minerais que tem ali naquele nutriente, tá? Que tem ali naquele alimento. Outra coisa que esses alimentos colaboram para a saúde da gente, eles têm alto teor de fibra, principalmente quando a gente fala da parte de frutas, de legumes, de verduras, dos folhosos, né? Eles frequentemente apresentam alto teor de fibra, o que contribui para a saúde digestiva, regulação do açúcar no sangue e redução do risco de doenças cardíacas. Então, a fibra realmente ele tem esse poder. Aí você pode dizer, Xenusa, quer dizer que se eu comer fruta e verdura todo dia, meu sangue, eu nunca vou ter diabetes, meu sangue vai estar sempre controlado, eu nunca vou ter doença cardíaca? Não. A gente sabe o quê? Que os nutrientes, eles auxiliam na manutenção da saúde, na recuperação da doença. Mas, lógico que a gente também tem que fazer a nossa parte. Não adianta você dizer, eu vou comer uma fruta e eu vou me acabar de comer comida gordurosa, porque eu não vou nunca ter uma doença cardíaca, porque a fruta tem a fibra que vai combater.
certo? Então, a gente tem que ter aquele padrão alimentar, né, adequadozinho. Lógico que as coisas sem neurose, né, como eu falei, não quer dizer que as pessoas nunca vão poder comer o doce, nunca vão poder comer o seu alimento processado, pode, né? Então, nada sem neurose também. A gente só tem que fazer o quê? Que começar a priorizar uma alimentação natural, um alimento que vem proveniente dessa nossa biodiversidade. Então, o consumo regular de alimentos ricos em fibra é crucial para a manutenção dessa boa saúde. Outra coisa também, né, que elas são fontes de proteína variada. Eu falei para vocês, essa sociobiodiversidade oferece várias fontes de proteína, incluindo as leguminosas, as sementes e os grãos também. Tá? Então, essa parte de feijão, de ervilha, de lentilha, também são fontes de proteína, não só a carne em si. Que são essenciais para a construção e reparação do tecido do corpo. E uma coisa importante a ser dita é que nós adultos, a gente não precisa de tanta proteína igual a criança precisa. A criança está em fase de crescimento, né? Então, a gente também, adulto, não precisa estar ingerindo tanta proteína. Essa proteína a gente vai precisar mais para quê? Para a reparação do corpo, né? Para a manutenção da pele, do cabelo, na hora que a gente se corta, que para de sangrar e que começa a fazer aquele calorzinho, né, que vai sarando ali, é a proteína que tem aquela função, diferentemente de uma criança que está em período de crescimento, né, então o corpo está precisando de um aporte maior de proteína, a gente adulto não precisa de tanta proteína como a gente come. E também a diversidade de fontes de proteína contribui, né, para a dieta sustentável e nutritiva, tá? Em relação, gente, à preservação da sociobiodiversidade, tem alguém com o microfone ligado? Em relação à preservação da sociobiodiversidade através dos alimentos, como eu já falei para vocês, cabe a gente, né, tá fazendo nossa parte. Como eu digo, tá vestindo a camisa. Então, se vocês que são agricultores, vocês não vestem a camisa de dizer, não, realmente, isso é saudável, isso é o que é benéfico, isso é o que é bom para a minha família, bom para a comunidade, né, bom para todo mundo. Se vocês não fazem essa promoção, se vocês não ajudam a resgatar essa cultura, quem é que vai fazer? Né? Então, as grandes indústrias aqui não é. Né? A agroindústria aqui não é. Então, como é que a gente pode estar trazendo, né? O que é que cada um pode fazer? Vocês, como agricultores também. Primeiro, o resgate dessa cultura local, né? Que é um passo essencial na preservação da biodiversidade através dos alimentos, né? Então, a gente tem que tentar trazer esse resgate dessa cultura local. Então, cada região trazendo o resgate da sua cultura, né? Esquecendo a cultura, as tradições de outras regiões, né? E isso envolve superar também técnicas de plantio, de colheita, de preparo de receitas que foram transmitidas de geração em geração. Então, quando eu era pequena, no domingo, né, eu sempre falo isso, a gente costumava o quê? Se reunir todo mundo na casa da minha avó. Então, ia fazer aquelas receitas tradicionais, eu lembro o pirão, buchada, né? Aquela receita local, que hoje, se você pega uma criança hoje, as pessoas não sabem nem como é que faz, muitos não sabem nem como é que faz um pirão, como é que faz uma buchada, como é que faz uma feijoada. Por quê? Porque essa cultura alimentar, essa cultura de você estar transmitindo a receita mesmo, ensinando receita, foi perdida. Né? Primeiro, porque as pessoas hoje em dia, na chamada correria, querem estar com tudo pronto. Né? Querem chegar e ter uma coisa já pronta para você só colocar no micro-ondas, esquentar e comer. E o guia alimentar, ele fala nessa questão também, tem um capítulo lá que ele fala só da questão que a gente tem que voltar para a cozinha, que a gente tem que voltar a preparar o nosso alimento, que a gente tem que voltar a estar resgatando essas receitas tradicionais. Tá? Então, isso cabe a gente, né, como agente dessa transformação, desse resgate cultural alimentar. Outra coisa, a promoção da agricultura sustentável. Então, se nem vocês acreditarem nisso, né, que vocês podem promover essa agricultura sustentável, então nada pode ser feito, né, se vocês mesmos não vestirem a camisa. Então, a promoção da agricultura sustentável é um passo fundamental na preservação dessa sociobiodiversidade.
Isso inclui a adoção de práticas agrícolas que respeitem os ciclos naturais, evite o uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes químicos, lógico que se não puder usar, melhor ainda, e valorize a utilização de sementes crioulas e variedades locais. Essa agricultura sustentável, ela contribui significativamente para a conservação e biodiversidade dos ecossistemas naturais. Lógico, se a biodiversidade ele prega essa agricultura sustentável e a sua agricultura que você promove não é sustentável, né? Então, como é que você pode dizer que você está cultivando alimentos da sociobiodiversidade? Outra coisa, a valorização e a conservação de espécies nativas, tá? Tanto de animais como de plantas também é muito importante para a gente tentar preservar essa biodiversidade, né? Porque a gente sabe o quê? Que em relação a alimento, a grãos, já tem algumas espécies que a gente já nem encontra mais a semente original, a semente crioula, né? As sementes já foram tudo modificadas, já são sementes híbridas, então a gente tem que tentar correr também para valorizar e conservar essas espécies nativas, tanto de plantas como de animais. Em relação, gente, que eu gosto de falar também, os desafios, né? Xenusa, tudo muito bom, mas é fácil? Lógico que não é fácil. Lógico, né, que a gente tem os desafios aí para essa produção, essa comercialização, essa valorização desses alimentos da sociobiodiversidade. Uma das coisas é a restrição de mercado. A gente sabe que um dos principais desafios na produção e comercialização dos alimentos da sociobiodiversidade é a limitada aceitação e valorização comercial. Então, bora lá. O que a gente sabe? Alimentos da sociobiodiversidade, eles estão obedecendo também a questão da agricultura orgânica. Então, às vezes, as pessoas não aceitam aquele alimento orgânico, mas muitas vezes não aceitam por quê, gente? Por falta de informação. Então, a pessoa chega no supermercado, tem uma cenoura do tamanho do mundo, bonita, né? Bonita que eu diga é dentro dos padrões de boniteza que nos é apresentado, né? E tem lá uma cenoura de um agricultor familiar, orgânico, pequenininha, toda tronchinha, né? As pessoas olham assim e fazem, gente, eu vou pagar mais caro para comer essa cenoura feia? Essa cenoura não presta. Qual é a bonita? A que está lá, a grande, né? A cheia de agrotóxicos. Então, a primeira coisa que a gente vê é essa restrição do mercado, essa limitada aceitação e valorização comercial. Só que a gente vê que em alguns cantos, aqui mesmo em Petrolina, antes a gente ia no supermercado, a gente não achava alimento orgânico. Para achar orgânico, a gente tinha que ir nas hortas orgânicas que tinham. E hoje no supermercado já tem lá as prateleirinhas pequenininhas, ainda tem muitas, mas tem lá a parte de orgânico, a parte de alimentos também da hidroponia, tá? Por quê? Porque já está começando todo esse movimento para aceitação, para valorização. Então, assim, se a gente não der o pontapé, não começar essa divulgação, as pessoas também vão continuar leigas, né? E ignorantes no que eu falo é no termo de não ter esse conhecimento, de achar que o alimento rico em nutrientes saudáveis é aquele alimento que é rico em agrotóxico, né? Em detrimento ao alimento proveniente da agricultura familiar, proveniente da agricultura orgânica, e que não tem, por não ter, né, esses agrotóxicos, às vezes não consegue se desenvolver bem, não fica dentro do padrão comercial. Muitas vezes esses alimentos não se encaixam nas demandas padronizadas do mercado, o que dificulta a sua coloração e distribuição em larga escala. Tá? Tem gente ainda com o microfone ligado. Além disso, a falta de conhecimento e apreciação por parte do público em geral prejudica a divulgação e comercialização dos produtos. Tá? Então, a gente sabe que existe toda essa restrição do mercado, mas é o que eu digo, né? Quem tem que vender o peixe? O ditado como diz, cada um de vocês. Então, ou começa a valorizar, a divulgar, a vestir a camisa, né? Ou então a gente sempre vai ter essa dificuldade na restrição do mercado desses alimentos da sociobiodiversidade. Outra coisa, gente, é a questão da logística e da infraestrutura. A gente sabe o quê? Que não é todo produtor que tem essa condição de ter um local para armazenar adequadamente a sua produção, que tem um transporte para transportar de onde produziu até o centro de comercialização.
É tanto que as pessoas pensam também que a maior parte do desperdício de alimentos ocorre também, né? A maioria na casa da gente, mas desde o plantio até a colheita, até levar esse alimento para ser comercializado, existe muita perda de alimentos. Muitas vezes, porque principalmente o pequeno produtor, ele tem essa dificuldade na logística, tá? E a outra parte foi de branco? Não, no cocô branco e azul. Gente, eu vou pedir, tem gente com o microfone ligado, tem umas crianças falando. A infraestrutura inadequada e as dificuldades logísticas representam, né, outro obstáculo significativo para a produção e comercialização dos alimentos da sociobiodiversidade. Outra coisa, principalmente para quem mora no interior, né, a falta de estradas adequadas, às vezes chove, né, aí às vezes o carro atola, aí não tem como passar, não tem como trazer a mercadoria, o alimento para ser vendido, questão de armazenamento e refrigeração também precária, justamente com a distância dos mercados consumidores, muitas vezes é difícil a entrega de alimentos de forma eficiente e rentável. Então, gente, quando terminar, eu vou estar pertinho aqui de terminar a minha fala, eu vou querer saber de vocês, o que é que vocês comercializam, se algum de vocês comercializam algum produto da sociobiodiversidade da região de vocês, e se vocês têm algum desses problemas, né? Ou se tem outros problemas, ou se é tudo mil maravilhas, né? Vocês conseguem produzir, vocês conseguem comercializar, vocês têm canal de menstruar o alimento, tá? Então, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Outra coisa, gente, muito importante, é a questão do conhecimento, que a gente tem que atrelar o conhecimento tradicional que vocês têm com o uso da tecnologia. Né? Então, hoje em dia, quem não faz uso dessa tecnologia, ele está perdendo espaço no mercado. Tá? Por quê? Porque o uso de métodos de produção tradicionais e a falta de acesso à tecnologia moderna são desafios adicionais. Por quê? Justamente porque as pessoas hoje querem facilidade. As pessoas querem pegar o celular, abrir lá o aplicativo para pedir comida e comer. Tá? Então, as pessoas ou vão fazer feira e compram um monte de coisa industrializada para chegar em casa e ser mais fácil preparar, ou então as pessoas, às vezes, tem aquelas que nem mais para o supermercado vão, só é nos aplicativos de comida. Por quê? Porque hoje em dia tem aplicativo direto de supermercado, que você não precisa nem mais fazer a feira do supermercado, e tem aplicativo também, como essa segunda foto aqui que eu coloquei, né, que esse pessoal empreendeu como. Então, tinha essas frutas, morango, kiwi, eu acho que esse aqui é abacaxi, parece abacaxi, não sei se é abacaxi, que eles trabalham com delivery. Então, as pessoas ligam e pedem para mandar as frutas. Então quem trabalha desse jeito cortou as frutinhas, coloca lá bonitinho na embalagem, né? E manda entregar. Então, por isso que eu digo que vocês têm que estar atrelado a esse conhecimento, a gente ter a produção desses alimentos na sua biodiversidade, ter a valorização, mas, ao mesmo tempo, vocês também têm que acompanhar essa questão dessa evolução da agricultura, da tecnologia. Então, a gente tem que atrelar o que a gente está fazendo com o que o mundo oferece, querendo ou não. Você também não pode querer ficar lá com sua, digamos, só com a venda, vendendo a fruta, querendo que a pessoa que está buscando esse tipo de facilidade, ela não vai nunca sair da casa dela para ir lá só vender. Então, você tanto tem que ter a sua banquinha vendendo, como tem que oferecer também outras formas para que essas pessoas consigam adquirir esse alimento. Aqui em Petrolina, na época da pandemia, criou-se muito grupos de WhatsApp. Para você ter um grupo de WhatsApp, você não precisa de uma alta tecnologia, né? E essa prática ficou até agora. Então, aqui mesmo no condomínio, tem várias associações de agricultores orgânicos que eles mandam na quarta-feira a lista, mandam pelo WhatsApp a lista. Nós temos isso, 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 isso. Aí quem quer responde, eu vou querer isso, isso, isso. Na sexta-feira eles vêm e eles entregam. Então, assim, aí às vezes as pessoas fazem, eu tenho alimento, eu cultivo, mas ninguém não tem procura, a procura é baixa, e aí eu fiquei desanimado, eu parei, entendeu? Então, a gente tem que buscar essas alternativas. Então, a partir do momento que você tem o seu alimento e que você busca essa facilidade também, atrelar com essa facilidade que as pessoas procuram hoje em dia, você consegue. E tem muita gente que começou a ganhar dinheiro com esse tipo de
de fornecimento de alimentos, tá? Onde a gente pode estar, a gente pode também estar entregando alimentos na sociobiodiversidade, independente dele ter sido beneficiado ou não. Como aqui está só a fruta cortada, né? Não tem uma alta tecnologia para você cortar uma fruta e mandar entregar no delivery, tá? Então, enquanto o conhecimento tradicional é valioso, a falta de adoção de práticas modernas pode limitar a produção e a qualidade dos alimentos da sociobiodiversidade, afetando sua competitividade com o mercado, né? Então, é aí que, às vezes, muitos alimentos ganham dos alimentos da sociobiodiversidade, porque as pessoas têm essa facilidade para consumir e os alimentos da sociobiodiversidade, eles não têm essa facilidade. Em relação, gente, às políticas públicas também, é outro meio que poderia estar incentivando e valorizando muito mais esses alimentos da sociobiodiversidade, né? Então, a gente tem, como a implementação de cotas, a gente sabe que o PENAI, ele compra aqueles 30% provenientes da agricultura familiar, então, por que não outras políticas públicas não estarem também implementando cotas para os alimentos da sociobiodiversidade, né? Por que não as políticas públicas não criarem certificação para aqueles agricultores que produzem, que comercializam esses alimentos da sociobiodiversidade? Por que não as políticas públicas não criarem incentivos fiscais, né, para aqueles agricultores que estejam obedecendo esses critérios de sociobiodiversidade, de agroecologia, né, de alimentação orgânica? Por quê? Né? E porque as políticas públicas também não incentivar muito mais a educação e conscientização da população sobre a necessidade do consumo desses alimentos, né? Que eu botei essa foto aí com as crianças, que eu costumo dizer que esse incentivo a gente tem que começar também desde pequenininho. Quando a gente começa a incentivar, a educar de pequenininho, a coisa fica bem mais fácil. Não quer dizer que a gente não consiga conscientizar adulto, né? Lógico que conscientiza, só que desde pequenininho muito melhor. E para que essas políticas públicas venham um dia se tornar realidade dentro dessas questões e de outras, precisa também de quê? Que a gente vá à luta, né? Que a gente vista a camisa, que a gente mostre que é possível, que a gente... o PENAI não foi do nada, o governo não chegou e fez, vou colocar 30%. Né? Então, foi depois de muito debate, depois de muita luta, depois de muito esforço, né, de mostrar o papel da agricultura familiar, que foi reconhecida a importância. Então, com os alimentos da sociobiodiversidade, é do mesmo jeito, né? E as políticas públicas estão aí também para ajudar. Outra coisa aqui, para complementar, né, a questão do papel de vocês, como comunidades tradicionais, na produção e promoção desses alimentos da sociobiodiversidade, como eu já falei, tem que partir de vocês, realmente, né, quererem fazer por onde essa agricultura sustentável dá certo. Então, vocês desempenham um papel fundamental, como eu falei, vocês são atores principais, vocês não são coadjuvantes dentro desse processo do incentivo desses alimentos, né? Por quê? Porque são vocês que vão estar produzindo. Então, vocês é que têm que ter um entendimento realmente que da necessidade, da importância, principalmente nesse processo, né, de saúde doença, né, que esses alimentos, eles eles colaboram positivamente nessa questão da saúde, tá? A questão desse conhecimento tradicional, quem tem esse conhecimento tradicional é vocês, por mais que faculdade, que pesquisadores estudem, né, quem tem o conhecimento tradicional, conhecimento popular, são vocês, tanto que nas faculdades tem os projetos de pesquisa e tem os projetos de extensão, onde os pesquisadores eles vão a campo estudar realmente o que é que acontece nas comunidades para tentar entender, tá? E é vocês mesmo que têm essa conexão com o território, né? Que sabem realmente cultura, né? Tem essa questão, vocês é que conhecem, né? Essas práticas de produções alinhadas com a natureza, com o ecossistema local, e que vocês mesmos é que colaboram para essa preservação dessa sociobiodiversidade. Então, assim, vocês são os autores principais para essa mudança e que estão com o papel na mão. Né? Como a gente pega o ator principal e dá o papel para estudar, dizer, estude para você falar esse texto na hora. Então, vocês são importantíssimos nessa questão dessa conscientização da importância
do consumo desses alimentos da sociobiodiversidade, são vocês, principalmente, que têm esse poder, né, de estar promovendo também esse conhecimento. Outra coisa também é a inclusão social, está terminando, viu, gente? Essa questão dos alimentos da sociobiodiversidade, eles promovem também essa questão da inclusão social. Tá? Justamente porque, a partir do momento que as pessoas se juntam, né, para estar produzindo, para estar cultivando os alimentos, como a gente viu naquelas fotos, o que é que a gente vê? Que diminui a questão das desigualdades sociais e promove a inclusão social. Né? Então, às vezes, aquela pessoa que estava lá na sua casa, que não tinha tanta condição de estar produzindo, de estar colhendo, se fosse ela sozinho, a partir do momento que você está em grupo, você começa a conseguir abraçar mais pessoas, fazer com que mais pessoas abracem a ideia, com que mais pessoas realmente estejam trabalhando em prol daquele benefício geral. Então, ao possibilitar que comunidades tradicionais e agricultores familiares tenham seus produtos inseridos no mercado, cria-se uma oportunidade de geração de renda e valorização da cultura local. Tá? Portanto, políticas públicas e incentivos para facilitar o acesso a esses alimentos desempenham um papel crucial na promoção da inclusão social e na valorização da sociobiodiversidade, fortalecendo a conexão entre a produção, o consumo local e regional. Esse daqui, gente, é um catálogo que eu vou mandar para vocês, tá? Que tem os produtos da sociobiodiversidade, que é nesse aqui que tem a questão da carne do jacaré. Então, mais uma vez, né, o acesso a esses alimentos diversificados contribui para a promoção de uma alimentação mais saudável e nutricionalmente rica, pois muitos desses produtos são naturalmente orgânicos e possuem alto valor nutricional. Isso beneficia não apenas quem produz, mas também quem consome, promovendo a saúde e o bem-estar da comunidade, tá? Como eu já falei. E, para terminar, o que é que a gente espera? Qual o futuro que a gente espera para esses alimentos da sociobiodiversidade? Primeiro, que aconteça realmente a preservação dessa sociobiodiversidade, onde a gente sabe que manter a diversidade de espécies e variedade de alimentos para garantir a resiliência dos ecossistemas e a segurança alimentar, mais uma vez, depende da gente incentivar, da gente vestir a camisa, da gente divulgar, né, a importância do consumo desses alimentos. A gente espera também o quê? A inovação, que aconteça na inovação tecnológica, onde a utilização de tecnologias sustentáveis para aumentar a eficiência na produção e na conservação dos alimentos da sociobiodiversidade. É por isso que eu falei para vocês que a gente tem que estar atrelando essa questão de incentivar esse consumo de alimentos da sociobiodiversidade, a gente tem que atrelar com essa questão da tecnologia, porque senão, como dizem, a gente fica para trás nessa corrida por esse mercado, e que aconteça realmente a valorização cultural desses alimentos, né? Onde a gente busca o reconhecimento e promoção das práticas culturais que sustentam o conhecimento tradicional associado aos alimentos nativos, tá? Então, concluindo, o futuro dos alimentos da sociobiodiversidade representa um cenário que integra a preservação da biodiversidade, o avanço da tecnologia na produção sustentável e a valorização das culturas locais. Esses elementos desempenham um papel fundamental na garantia de uma alimentação saudável e diversificada para futuras gerações. Além disso, investir no futuro desses alimentos é essencial para a conservação das tradições e modos de vida das comunidades, que dependem da sociobiodiversidade para a subsistência e identidade cultural. Sem falar que, a partir do momento que a gente está cultivando e está produzindo, a partir do momento que a gente está dando acesso à população a poder comprar esses alimentos da sociobiodiversidade, a gente também vai estar promovendo segurança alimentar, soberania alimentar e direito humano a uma alimentação adequada, tá? Então, era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né?
quero agora conversar um pouquinho com vocês. Se não gostaram também, podem ficar à vontade para dizer, ó, Xenusa, não gostei, para a gente tentar melhorar, né? Porque quando a gente faz a gente faz para que realmente a gente consiga passar para vocês alguma coisa de importância, né? Então, se não foi feito do modo que vocês esperavam, também a gente está aberto também para receber críticas, né? E se gostaram, ótimo também, tá? Então, eu queria saber de vocês, quem é que gostaria de falar a respeito disso, quais são o alimento de vocês, se vocês produzem, se tem alguma associação, se é produtor individual, qual é o alimento que vocês produzem, que vocês comercializam, se vocês têm alguma dessas dificuldades que a gente falou, ou se tem outras dificuldades. Mais água aqui hoje. Quem quer falar? Tem alguma vozinha lá longe, não sei se é alguém querendo falar, seu microfone. Gente, lembrem de... Oi? Quem está falando? Ninguém, gente? Ninguém? Oi, Irismar, levanta a mão se você quer falar. Sim, boa noite. Boa noite. É muito interessante, né, esse curso. É interessante que hoje a gente, como você falou, é um incentivo muito grande para a gente voltar às nossas origens, né, produzir, porque aqui mesmo, na nossa cultura, a maioria das pessoas são agricultores. E, assim, tem sido perdido, tem que ter esse resgate, porque muitas das vezes a gente tem vasta oportunidade de estar produzindo nosso próprio alimento e a gente não dá prioridade para isso. E isso é interessante, achei muito interessante. Eu estou com um grupo de mulheres, faço parte de uma associação de mulheres, inclusive tem algumas que estão no projeto, inscrita no projeto, que é da associação, porque o projeto não abrangiu a todas, né, na primeira etapa. E aí a gente tem incentivado, a nossa prioridade é buscar o resgate da cultura da alimentação, da agricultura familiar, para estar ajudando a comunidade, para estar gerando renda, porque na nossa localidade aqui, no nosso município, o campo é muito vasto para isso, mas a gente precisa também das políticas públicas que nos apoiam nessa direção, né? Então, por isso, nós estamos correndo atrás, está em processo de registro de uma associação de mulheres, já está bem encaminhada, e, assim, sempre foi o meu sonho de estar engajada nessa área da agricultura familiar. E aí, graças a Deus, nós temos um grupo maravilhoso de mulheres, das quais faz parte da associação, e assim tem sido muito bom. E agora com esse projeto aí, que esqueci o nome do rapaz no momento, mas ele está aí no grupo aí. Ele veio já para dar esse apoio, apresentando esse projeto para as mulheres. E isso é um resgate, é aos poucos que a gente vai resgatando a nossa cultura. Eu tive uma experiência, assim, maravilhosa, eu sempre olho, assim, porque o nosso incentivo é que a gente produza o nosso próprio alimento e que a gente consiga passar para frente, gerar renda e incentivar também os nossos jovens, porque aqui na nossa região tem saído, eu mesmo tenho 3 filhas e 2 já não se encontram mais aqui,
no Estado trabalhando por conta de oportunidade de emprego. E se a gente que temos filhos, temos família, a gente tem condições, tem um pedaço de terra para trabalhar, porque eu fiquei, assim, um tempo fora daqui, e eu percebi a importância que tem, o valor que temos, porque muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade que a gente tem, de poder estar produzindo nosso próprio alimento, de estar contribuindo com a agricultura familiar, e não tem essas oportunidades porque não tem condições de ter um pedaço de terra, não tem condições de ter acesso à água do rio, porque aqui a gente é ribeirinho, né? Faz parte do Rio São Francisco. Algumas pessoas, né, é ribeirinho. Mas a gente busca possibilidade junto às políticas públicas para estar nos ajudando, fornecendo oportunidade para que isso aconteça. Por isso, eu acho de grande valor, de grande importância esse incentivo, esse curso. Não faço parte do programa, mas pelo fato das mulheres fazerem, e conhecimento nunca é demais, isso é muito bom. Só tenho a agradecer. E aí, no final desses dias, a gente vai ter mais conhecimento para compartilhar. Certeza. Obrigada pela sua fala. E realmente, essa questão é muito séria, porque a gente vê o quê? A gente vê também muito produtor agrícola que tem sua galinha de capoeira, que tem seu ovo de capoeira, não Sim. consome, vende para pegar o dinheiro e ir para o supermercado, para comprar o ovo branco, para comprar o frango congelado, né? Então, às vezes, nem quem produz, se você produz e você não valoriza, você não consome nem o que você produz, quem é que vai valorizar? Né? Então, essa questão também, às vezes, tem agricultor também que precisa ter essa visão, precisa mudar essa visão, né? De também. Eu sou nutricionista, responsável técnico também pelo PENAI, de um município aqui na Bahia, e quando eu cheguei para trabalhar lá, eu coloquei no cardápio, não esqueço isso, não, coloquei cuscuz. No primeiro mês foi uma zoada. Aí a prefeita mandou me chamar na época, aí fez, mas Xenusa, você botou cuscuz. Cuscuz, os meninos comem cuscuz aqui direto, porque os pais têm milho, não sei o que. Eu fiz, gente, que não quer dizer porque os pais cultivam milho, os meninos comem cuscuz. Ele não vai, e eu bati, não terei cuscuz. É tanto que hoje em dia cuscuz com ovo é o que eles mais gostam no cardápio da merenda. Eu digo, mas ó a visão. Eu digo, gente, então quer dizer, as crianças que estavam chegando reclamando, então, nem os próprios pais valorizavam o milho como produzia, porque se valorizasse, os filhos não estavam chegando criticando, né? Então, a gente também tem que mudar. É por isso que eu digo, nesse processo, a gente é que tem que assumir esse papel. Não adianta dizer, eu sou produtor, ninguém quer, ninguém incentiva. Por quê? Porque tem que partir da gente, a gente tem que buscar valorizar o que a gente produz, né? Então, muito obrigado pelas suas colocações, adorei. Deixa eu chamar aqui quem é a próxima que levantou a mão, Joelma. Boa noite a todas, né? Boa noite, Alessandro, que você está aí. Agradecer você também por essa mobilização que você fez aí com as companheiras e dizer que bom que deu esse número de participantes e dizer que é um incentivo muito bom quando a gente tem uma professora para abranger esse conteúdo aqui, que para nós, eu sou assentada, sou de reforma agrária, sou coordenadora hoje na Secretaria de Agricultura do município, no qual hoje também faço parte da coordenação do Banco de Alimentos, uma das políticas públicas que hoje a gente trouxe para nosso município, né, com esse incentivo que o nosso presidente está de matar a fome. E aí, como você falou da questão da segurança alimentar e nutricional, a gente criou no município a lei do CONSEA, então também vamos já estar na Câmara a lei do CISAM, aonde a gente, né, é um caminho para que essas políticas viram lei. Graças a Deus a gente está conseguindo encaminhar tudo para que, como a companheira falou, mais políticas públicas venham. Travou, Joelma, travou teu áudio.
né, para dentro do município. A gente é um município muito rico, as nossas terras são muito, realmente sabe que é da terra que deve tirar o seu sustento. Mas a gente também tem a limitação, professora, que o caso mesmo da gente estar tão distante, acaba esquecendo nossas raízes, que a gente acaba pegando muito até nós mesmos a acostumar com essa agricultura convencional, e a gente acaba esquecendo que da questão da biodiversidade, do meio ambiente, que tudo isso envolve saúde, porque a gente fala que, eu acho que quando a gente tem alimento saudável, a gente tem saúde, a gente vai menos no médico, né? Então, assim, dizer que para a gente isso é muito bom, porque está chegando, é algo novo, né, para a gente, assim, porque a gente não tinha um espaço, mas também agradecer o consórcio, né, e dizer que a gente está aqui para contribuir, para a gente fazer uma parceria bacana, e a gente é lutadora de classe social, e a gente sabe da importância disso, e dizer que as companheiras que devemos organizar para que cada vez mais podemos buscar políticas públicas para a gente viver no campo, né, e ter a nossa soberania alimentar, porque não adianta também a gente ficar aqui acomodada, sentada, achando também que só produzindo para nós comer também, sem procurar mercado, a gente vai conseguir ter autonomia, porque a gente não vai, como você falou, se a gente vai ter que tirar para pagar a luz, então a gente precisa soberania, a gente tirar nosso sustento em todos os aspectos, né, desde a nossa sobrevivência alimentar, mas também aos nossos, né, a um pouco do conforto que a gente precisa buscar também lá fora, mas sendo que tirando da nossa própria terra. E a gente agradece e espero que vocês acompanhem e que a gente está aqui à disposição, a Secretaria de Agricultura, né, está aqui à disposição para a gente estar buscando junto mais políticas públicas, cobrando da gestão municipal, que está com as portas abertas para a gente sentar e discutir, né, e dizer, Alessandro, que esse momento para a gente também, que a Humanas está aqui, foi uma parceria com o município, trazendo esse momento, onde eu acho que daqui, muitas companheiras que estão aqui vai tirar a reflexão já de como é que vai aproveitar esse recurso que está vindo, né, para dentro do município. Então, a gente agradece, né, o consórcio, agradece você, professora, e as companheiras aí, que a gente permaneça junto até o final, e depois sentamos para a gente daqui tirar em caminhos para a gente viver, como a companheira colocou, a nossa vontade é sobreviver no campo dignamente. E é isso. Tá certo, belas palavras, e quero agradecer também, né, que a Simone falou que você foi uma das grandes mobilizadoras, né, para estar mobilizando o pessoal, então a gente também agradece, tá? Muito obrigada. Deixa eu só perguntar uma coisa, tem Concel, o município de vocês? Sim, a lei foi votada a semana passada, e hoje a gente realizou já o conselho, né, já membros do conselho hoje, a gente já tem hoje um conselho, só está faltando só ir para a publicação. Tá, então estão de parabéns também. Deixa eu ver quem é a próxima agora, dona Clenice. Também tinham levantado a mão, viu? Estou no aguardo. É porque aparece aqui para mim, aparece a listinha, entendeu? Na ordem de quem levantou. É por isso que eu estou olhando aqui, dona Clenice. Mas aí eu tinha levantado primeiro já, mas pode ir, Clenice. Tá, tem Sidneide e depois tem Alexandre. Pelo menos na lista que apareceu para mim aqui, né? Então, assim, boa noite, né? Boa noite. Quero agradecer, né, a presença e a participação de todos, e dizer assim, né, com a professora aqui, né, para nós, não só para nós, né, como os agricultores, né, rural, eu, como faço parte de uma comunidade quilombola, né, aí aparece o nome Clenice por conta do e-mail, né, mas meu nome é Clene, né, tem alguém no grupo que me conhece, outros não conhecem, faço parte do grupo de mulheres, né, da TR Quilombola, aqui do município, e dizer assim, que é um curso que está sendo muito aproveitoso, assim, para mim, apesar que eu já tenho alguns conhecimentos na questão da biodiversidade, e dizer assim, que
a gente, tudo que falou aí, a gente estamos acontecendo, né, na nossa realidade. E assim, quando fala na questão de produzir, a gente vê que tem pessoas que, em vez de produzir para comer o próprio alimento sadio, acha mais fácil comprar aquelas coisas, né? Na questão de um tomate, porque é grande, o meu tá pequenininho, tá feinho. E sabendo que, às vezes, né, você está ingerindo aquele alimento que vai prejudicar a sua saúde, né? Desde um tomate, do suco, do alface que você compra na rua. A gente sabe que tudo isso, mas a gente vê que ainda existe pessoas, né? Até mesmo, me desculpe, alguns, né, podem acharem ruim na questão por conta de preguiça, que até mesmo em casa, que você pode estar plantando seu tomate, sua cebola, e às vezes, mas eu não vou plantar, dá trabalho, e sendo que, né, no nosso município nós temos água, né, graças a Deus, moramos na beira do rio, temos tanta água, né, temos terra boa, mas, né, muitos ainda estão naquela coisa da preguiça, o desinteresse, né, e aí vai só prejudicando a saúde, né, era só isso. Uma boa noite a todos e todas. Muito bem, obrigada, Cleonice. Sidneide? Vou colocar aí meu rosto para vocês me conhecerem. Quem não me conhece, né? Uma boa noite. Clene Farias dos Santos, quilombola, companheira de luta há mais de 18 anos. Alessandro, nosso companheiro e militante também da luta social, a luta pela terra, no movimento que a gente pertence, movimento de trabalhadores assentados, acampados e quilombolas. Boa noite, Joelma, que é minha irmã. Enfim, boa noite a todos vocês. Boa noite. Então, Xenusa, como você falou, né, de quais as dificuldades, né, o que a gente produz e o que a gente tem como dificuldade. Aqui no município, quando a gente chegou, que começou a fazer o processo de reforma agrária, apenas os beradeiros, né, tinham a prática de plantar alguns alimentos da biodiversidade, outros não. E aqui de frutos nativos, o que a gente tem mesmo é umbu, que é o nativo nosso aqui. Algumas comunidades têm uricuri, mas muito pouco. E os maiores desafios mesmo, né, é fazer com que o povo entenda e compreenda a importância da agroecologia. Os pequenos ainda estão com uma cabeça de grande, né, ainda pensa em plantar com agrotóxico. Aliás, ainda não, com agrotóxico não. Eu falo para o pessoal que assim, a gente não planta com agrotóxico, a gente planta com herbicidas, com herbicidas e inseticidas, porque agrotóxico mais é o agronegócio mesmo. Aqui o povo não põe agrotóxico na planta ainda, né? Mas ainda existem os pequenos com a cabeça de grande. E aí, na luta pela reforma agrária, a gente sempre trabalhou a questão dos princípios, né? Do campo, o que um camponês deve ter na sua propriedade. E, então, o povo aqui já inicia um plantio de hortaliças, né? De feijão, de milho, e a dificuldade também é água. O pessoal do Quilombo, Mangal Barro Vermelho, são beradeiros do Rio São Francisco. Tem uma dificuldade menor por estar perto do rio, mas ainda existe a dificuldade na questão do acesso para tirar água do rio e irrigar a plantação, por falta mesmo de incentivos financeiros, né, de projetos para adquirir recursos. Nos assentamentos que ficam distantes do rio, como o nosso, que é o assentamento São Caetano, fica 12 quilômetros distante do rio, a gente tem água de poço artesiano, a gente tem cisterna de placa e tem água do rio. Mas para você produzir com água do rio não dá, porque fica muito caro. E então falta um pouco de certa forma, né, de recurso para a questão hídrica. São dificuldades. A comunidade já compreende um pouco a importância dessa produção para o consumo. Agora, para venda, a gente tem vendido muito pouco. Algumas famílias com galinheiro hoje vendem ovos daqui da própria comunidade, mas são poucas, né? Pouquíssimas famílias. O restante produz simplesmente para o consumo. E é assim em quase todas as comunidades, mas já chegou aqui PAA e PENAI. A gente ainda não tinha tido nenhuma gestão que comprasse
da agricultura familiar para a merenda escolar. Hoje a gente tem, a prefeitura compra quase 50%, né? A gente também tem que ter gratidão de lembrar disso, que compra, já está comprando mais de 50% para a merenda escolar. Então, aqui aparece, né? Temos essas dificuldades, que é a questão de acesso à água para a produção, mas também já aparecem as potencialidades, que é as famílias que começam a entender a importância dessa produção, que não é totalmente orgânica, mas do ponto de vista do agronegócio, a gente já produz orgânico, e essa facilidade já de conseguir escoar através do PENAR e do PAA, mesmo que poucas comunidades. E a questão de estradas também, mas que está uma previsão de ser resolvida, né? A gente tem uma BA, mas quase todas as comunidades são distantes da BA, então fica difícil o escoamento dessas produções. Por isso o povo não se empolga muito em produzir. A maior produção hoje ainda é a do leite, né? Porque é mais fácil para escoar. Mas a gente está aí nessa esperança. O município tem 17 assentamentos e uma comunidade quilombola com quase 200 famílias, né? Reconhecida. Então, é uma alegria para a gente o trabalho que a Humanas está fazendo, né? A minha comunidade tem poucas mulheres contempladas. Eu sou a coordenadora presidente da associação hoje, mas temos poucas mulheres contempladas porque estavam cadastradas com uma outra assistência técnica. Mas a gente agradece, né, principalmente a Alessandro pelo cuidado de ter lembrado de trazer para cá e contemplou São Caetano, Barro Vermelho e acredito que Vale Verde. Um pouco isso, né, falar dessa alegria de saber que começa a chegar aqui um incentivo melhor, porque a falta de assistência técnica também influencia muito nessa questão do povo acreditar e produzir. Então, uma boa noite a todas e todos, e que Deus possa nos ajudar, que a gente possa fortalecer a agroecologia, porque somente ela vai dar conta de nos ajudar a proteger o nosso planeta. Certeza. Muito obrigado, Sirineide. Eu fico feliz, né, de vocês terem gostado da aula, né? Porque a gente dá assim, a gente fica sem saber se era realmente isso que vocês precisavam, estavam querendo escutar. Eu tento sempre mostrar a importância de vocês, né? Valorizar a importância de vocês dentro desse cenário que a gente se encontra, desse padrão alimentar da gente, e que realmente são vocês que têm, lógico, né? Chegam vários parceiros junto para ajudar, para dar esse suporte que vocês precisam, mas que realmente o ator principal aí da busca por essa mudança é vocês, né? E, assim, estou muito feliz pela participação de vocês e pelos depoimentos, que a gente vê realmente que vocês estão bem engajados aí nessa questão, né? Dessa melhoria e de estar preservando esses alimentos, essa cultura sustentável e orgânica. Então, agora, Alessandro. Cadê ele? Sumiu? Caiu? Alessandro? Alessandro, ele agora fechou o microfone, está com o microfone fechado. Agora está aberto. Mas se estiver falando, a gente não está escutando. Pelo menos eu não. Ele deve ter tido algum probleminha com a internet dele. Ah, ele está falando que meu microfone não funciona. Só pode digitar no chat se quiser. É porque às vezes o microfone faz isso, tá? Não funciona. Pode digitar que a gente vê, a gente lê. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Já ver se o Alessandro vai digitar aqui para a gente ver o que é que ele queria mostrar. Aí, gente, enquanto ele, se a gente ver se ele quer falar alguma coisa aqui digitando, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, o material complementar, um dos materiais complementares que eu vou mostrar para vocês, que eu vou mandar para vocês,
Aqui, ó, esse material aqui, não se assustem, tá? Pelo tamanho do material, que tem 908 páginas. Lógico que eu não vou querer que vocês vão ler 908 páginas, né? Mas esse aqui é um manual, adorei, do Ministério do Meio Ambiente, que fala de biodiversidade brasileira, sabores e aromas. Então, é só receitas, tá? Ele é grande por quê? Porque ele traz receitas divididas por região. Então, aqui, cadê? Região norte, nordeste, tá? Então, ele traz desde a entrada, aqui, ó, isso tudo são receitas de entrada. Então, pão de queijo com pequi, genipapo, murici, muqueca de peixe, com pitanga, com cajá, bacuri, umbucajá, né? Então, ele traz várias receitas, receita prato principal também, sobremesas, bebidas, tá? Lanches, então, tudo isso tratando de alimentos de todas as regiões, tá? Então, é um manual riquíssimo, tá? Que aí, para quem quiser tá também fazendo em casa, ou quem sabe, né? Empreender com alguma receita, alguma coisa, então tem esse manual aí que eu vou estar mandando para vocês. E tem outros materiais também, e tem esse manual também aqui. Não, não é isso aqui, não. Peraí, cadê o negócio? Biodiversidade brasileira. Catálogo. Esse outro aqui também, tá? Vou mandar o guia novamente. Esse daqui tem 104 páginas também. Esse aqui, Catálogo de Produtos da Sociobiodiversidade, ele já fala de experiências em algumas localidades com produtos da agrobiodiversidade, sociobiodiversidade. E aqui eu achei muito interessante, porque ele fala da experiência que eles têm com a carne do jacaré. Isso aqui é na Amazonas, carne do jacaré. Página 46. Deixa eu baixar aqui. Aqui, gente, tá vendo os ovinhos do jacaré, ó? E aí eles falam aqui o jacarezinho, aqui o jacaré pego, né, tá sendo higienizado, né, para ser abatido. Então, assim, o manejo do jacaré, eles também respeitam a sustentabilidade, eles respeitam a questão para não haver extinção do jacaré, né? Aqui, ó, e aqui a imagem do jacaré, como eles já comercializam, né? Então, eles já têm até o selo de inspeção municipal da carne do jacaré como produção de um alimento da sociobiodiversidade. Né? Então, veja, coisas que assim as pessoas fazem, oxe, vai estar matando jacaré, consumindo jacaré, né? Então, eles já estão tão assim na frente que eles já estão até comercializando até com selo do Sim. Tá? É isso que eu digo a vocês, que a gente tem que buscar isso aí. Quem tem que buscar quem tem que buscar é cada um, né? Essa melhoria, essa forma de estar beneficiando esse alimento. Então, esses dois são um dos dois que eu vou mandar para vocês, né? Eu acho que se o Alessandro não desistiu, né, de falar, Claudiane colocou aqui, gostou muito da aula, que planta algumas coisas, mas somente para consumo. Muito obrigado, Claudiane. A Simone também levantou a mão. Pode falar, Simone. Oi, gente, boa noite para todos. Boa noite. Queria agradecer a todos que vieram e estão aí participando do curso, graças à mobilização de todos vocês. Eu acabo me referindo a Joelma porque é a pessoa que eu conversei diretamente, mas vocês tiveram várias mãos para essa mobilização. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao curso. E eu queria deixar um lembrete, quem não conseguiu assinar a ata de presente, manda uma mensagem para mim no direct que eu mando a ata, porque a gente tem que assinar ela até no máximo 8h30. Daqui a pouquinho encerra, porque depois o Ministério não reconhece as outras assinaturas. E aí, por acaso, se alguém não conseguiu assinar aqui, me manda um 8, eu mando o link, tá bom? Tá certo. Obrigada, Simone. Então, entendeu, né, gente? Quem não assinou, não conseguiu assinar, fala com Simone, tá? No WhatsApp particular, que aí ela manda o link para vocês. Tem que ser assinado no máximo meia hora depois que terminar a aula, tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer mais alguma colocação? Dona Antônia. Pode falar, dona Antônia. Então, eu quero agradecer pela aula, dizer que eu gostei, e sobre a produção dos alimentos que a gente planta.
Eu faço horta, já tenho 8 anos, mas apenas para meu consumo, não para revender. Só mesmo para não estar comprando fora. E a gente planta milho, feijão, mandioca, essas coisas assim. Na seca é através da irrigação que a gente planta, a gente colhe. Certo. O negócio saiu do ar aqui. Pode falar que a gente tá ouvindo. Então, e aí, o que eu vou falar é só isso mesmo. Uhum. É pouco, mas só mesmo para agradecer e dizer que eu gostei muito da aula, sim. E sobre a carne do jacaré, muito gostosa mesmo. Eu já comi Já e comeu? Que massa. é muito bom. Que Então, bom. só, né, agradecer. Eu tenho um probleminha só com o ovo o ovo caipira, né? Eu sempre troco o caipira pelo ovo. Vamos começar Mas a valorizar agora o caipira, né? aí já a galinha caipira é muito boa, esse eu gosto. Uhum. Mas é isso, agradecer a todos que estão participando, a Certo. você que tirou um tempo para dar experiência, passar explicação para a gente aprender um pouco mais, né? E é Uhum. isso. Obrigada também. E próximo modo a gente vai falar das plantas alimentícias não convencionais, viu? Não faltem, não. Eu terminei meu doutorado agora estudando justamente as plantas alimentícias não convencionais. São minhas queridinhas. Tem mais duas pessoas. Gente, não saiam da chamada não para a gente tirar uma foto final, viu? Mirela também levantou a mão. Oi, gente, aqui é a Ana, a mãe de Miléria, que eu estou assistindo Oi. no celular dela. Eu gostei muito da aula e aproveitei muitas coisas que a gente não sabia, fiquei sabendo. Outras coisas a gente já sabia, muitas coisas, né? Mas tem muitas coisas que a gente não sabia. Então, eu ia falar assim para vocês, que a fruta, você falou de fruta, tem muita fruta que cura muito tipo de doença, igual a anemia mesmo, o cajamanga cura, o coração da banana, tudo somos umas coisas bem aproveitadas. Uhum. Isso, gostei, muito obrigado. Por nada, eu que agradeço a participação de todo mundo, né? Jéssica está com a mão levantada aqui, mas antes dela falar, o senhor Alessandro colocou aqui no chat, sou agente de ATE pela Humana Brasil, estamos executando o projeto de ATE para mulheres, alimentação, autonomia e vidas saudáveis no município do Sítio do Mato, estamos prestando assessoria técnica para 60 mulheres rurais. Achei o curso muito importante por trazerem conhecimento para as famílias se capacitarem para produzirem mais alimentos da sociobiodiversidade. Muito obrigada, seu Alessandro, e parabéns, né, pela sua assessoria de ATE. Deixa eu ver aqui quem está. Jéssica levantou a mão. Pode falar, Jéssica. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas. Quero agradecer também o seu Alessandro, né, por esse incentivo. Eu sou daqui do Turbilhão 4, Vale Verde, município aqui de Sítio do Mato. Então, eu quero agradecer muito a ele, né, pelo incentivo, porque aqui eu já mexo com hortaliças, né, quanto também para o consumo, né, e achei muito interessante a aula. Só isso mesmo. Tá bom, querida. Muito obrigada. Espero vocês, todo mundo, na próxima, viu? Faltem não. Dona Lucinéia, levantou a mão. Boa noite. Eu estou aqui para agradecer pelo curso,
né? Assim, pela oportunidade, o aprendizado, assim, coisas que a gente não tinha conhecimento, igual assim, igual você falou no leite materno, de ter agrotóxico, isso aí foi muito importante para a gente que somos mães, né? Então, assim, um reconhecimento de algumas coisas que a gente não sabia. Então, gostei muito da aula, fiquei muito grata, agradeci ao Alessandro pela oportunidade de dar para nós, né? De ter o conhecimento dessas coisas. E a vocês todos, muito obrigado. Por nada, querida. A gente que agradece a presença de vocês. Mais alguém, gente, quer falar? Mais alguma coisa? Senão a gente tira a nossa foto para eu liberar vocês, né? Para vocês irem descansar. Então, eu vou pedir para quem puder e quiser abrir a câmera, né? Para a gente tirar, aparecer o rostinho de vocês, para a gente tirar aqui um print. Esperar aqui quem quiser ligar. Mais alguém quer ligar? Deixa eu ir tirando aqui. Sorriam. Tirando aqui, saiu na foto. Espera aí, que vou tirar outra aqui. Jéssica saiu desfocada, era na imagem. Novamente, sorriam. Ana Antônia. Tirar aqui, estou tirando, tiro várias, aí eu vou e boto lá no grupo. No grupo da gente, certo? Aí. Pronto, já tirei 3 fotos aqui. Eu acho que alguém levantou a mão aqui, deixa eu ver. Dona Luciné, levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Ô, boa noite, eu esqueci de me Boa noite. apresentar. Eu sou aqui da Vale Verde, do Turbilhão 4, e assim, eu estava tão empolgada com a aula que esqueci de me apresentar, porque eu moro aqui no Turbilhão 4, na Vale Verde, viu? E eu fiquei muito feliz com a aula. Obrigado, desculpa aí. Que bom, fico feliz de vocês terem gostado, tá? Então, gente, é isso. Muito obrigado pela presença, pela paciência de vocês também de estarem agora, né? Eu sei que cada um tem sua vida corrida, seu trabalho, chega à noite já está cansado, mas eu fico muito feliz, né, de vocês terem abraçado o projeto, ter abraçado a ideia. Próximo módulo, já está lá no grupo, eu vi que tem as datas, né? A gente vai falar de plantas alimentícias não convencionais. Espero todo mundo, tá? Vou colocar lá no grupo material de apoio, avaliaçãozinha, tá? Vai ter uma avaliação também que eu vou colocar lá para vocês avaliarem a aula, né? Se gostaram, se não gostaram, só para a gente deixar tudo registradozinho, tá? E agradeço todo mundo e a gente vai se falando lá pelo grupo, tá bom? Quem quiser também seguir, me seguir no Instagram, né, Xenusa, _Nutri, vou colocar lá, quem quiser também lá me segue, que eu boto muita coisa também falando dessa questão de alimentos naturais, né, eu gosto muito de estar falando lá da importância desses alimentos também, tá? Que é um modo também de vocês estarem divulgando o trabalho de vocês, né, em redes sociais também. Né, quem não tem Instagram, começar a fazer o Insta também, divulgar o trabalho de vocês também é um modo de visualização nesse mundo tecnológico, né, hoje em dia que a gente está. Tá? Então, muito obrigada a todo mundo, vou parar a gravação aqui, já estão liberados todo mundo para descansar, assistir a novela, né, fazer o que vocês costumam fazer, tá? Então, muito obrigada a todo mundo, e vou parar aqui a gravação.